Então vamos, pessoal. A ideia da prática de hoje é nos aproximarmos ou melhorarmos o Bujasana, ah, na qual a gente põe os tríceps como apoio para a parte inferior aqui das coxas, a parte de baixo das coxas. Aí envolve os braços com as panturrilhas, né? E aí dá uma segurada. Aí dá pra gente treinar assim, dá para fazer aquela variação de flexionar os cotovelos, aí o tronco paralelo ao chão, os joelhos estendidos. Vamos experimentando e ver onde dá. Esse é outro asana daquele que mesmo que a gente entenda e ok, eu percebi, às vezes o corpo não faz, aí tem que ser um treino mesmo. E é outro asana que vai trabalhar muito, vai pedir muita flexibilidade, muita força de braços, muito alongamento dos punhos, muito equilíbrio, muita força de abdômen, de costas, e bastante consciência corporal e transferência de peso. Então, apesar de novo, ser um asana que eu mesmo na minha prática não coloco muito, porque eu gosto de posições que eu faça, pare, aquiete, isso que ele distrai demais, né? Porque tem que pensar em muita coisa, e aí lembrar de respiração e não sei o quê. Aí, às vezes, eu acho que atrapalha a minha concentração mais do que amplia. Mas ele também faz parte do processo, isso, né? De voltar a atenção ao mais denso, para ir para o mais sutil, usar o mais sutil para fazer técnicas mais densas. Não é uma posição menor, sabe? Porque é mais física. No yoga não tem muito essa separação de físico, emocional, espiritual. Tem a separação didática, né? Mas na prática, a gente busca mesmo yoga, a união, a integração assim de tudo isso. Então vamos lá, as mãos na Shiva Mudra, as costas eretas, deixa a respiração profunda. Om Bhurva Swaha Tatsavitursvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayah. Om Shanti Shanti Shanti. Suas costas se alinham mais, sua respiração se aprofunda, seu estado de consciência muda. Você cria uma redoma energética ao seu redor. Você toma mais consciência de seu espaço vital.
Você se conecta dentro de si, vibra o ombro, conecte-se a esse vibrar e acompanhe em cada centímetro de si. Sentindo o ombro reverberar em seu corpo, acompanhe-o reverberando na sua redoma energética. Você se envolve, você sente o ombro no espaço ao seu redor. Seus sentidos todos extrapolam sua pele. E seus sentidos todos estão junto com o ombro, vibrando no seu mais íntimo. Tudo é o ombro. Dentro deste vibrar, inicie sua puja ao local da prática. Você está dentro da vibração. Você participa, você tem consciência de cada detalhe. Coloque mais e mais da sua atenção na prática. Toda a sua atenção agora vai para a puja ao professor.
a sua atenção vai para a sua púdia em direção a esse sol interno, Savitur. Conecte-se, entregue-se, mais consciência nessa púdia. Leve as mãos para os joelhos, Jnana Mudra. Comece o Jai Pranayama, fazendo uma leve contração da glote. Imagine a contração vibrar na mesma frequência do Om que já está em si. Seus pulmões se expandem ao máximo. Uma vez mais, você está ampliando a consciência daquilo que está fazendo.
Deixe a respiração à vontade. Sinta o tanto que você se ligou mais ao seu corpo. Tome consciência das emoções que fluem em si. Perceba suas vitalidades. Agora não se confunda. Movimentar o corpo não é desligar-se do sutil. Você continua em seus pontos mais profundos, mesmo enquanto movimenta o corpo. Vire as palmas das mãos para baixo e segure nos joelhos. Deixe o tronco quase dar uma leve caída para trás. Você se apoia com os braços segurando os joelhos. Griva Vartanasana. Tome o pescoço para trás. Desça os ombros, que como a gente está segurando nos joelhos, tem uma tendência dos ombros subirem. Descontrai os ombros. Vai fazendo uma circundução, um girar do pescoço para cada lado. Faz para um lado, para o outro. Descontrai a região do pescoço. Amplia a consciência. Depois da próxima vez, mexendo para os dois lados de quantidades iguais, leve as mãos para o chão. Ainda com consciência, ainda na intimidade, nós vai revezar o Dhyana Bandha e depois soltar os ombros, o Vartanasana. Só que eu não vou fazer só o Bahu Vartanasana. Olha, dei uma volta, no próximo ciclo eu vou fazer para frente e para trás, aí faço um Dhyana Bandha, aí faço para cima e para baixo. Quero que seus ombros estejam excepcionalmente soltos quando a gente for começar mesmo a fazer os asanas. Então, vai lá. Uma contração. Aí precisou respirar movimentos com os ombros. Feche os olhos, sinta essa região e siga a sua intuição. Esvazie os pulmões. Um ciclo a mais de Uddiyana.
Precisou respirar. Mais movimentos com os ombros. Agora, movimentos um pouquinho mais dinâmicos com os ombros. Consciência, não deixa o movimento lhe distrair. Solte o pescoço. Aponte os joelhos para cima. Coloque os pés um bocado longe dos quadris. E as mãos bem ao lado dos quadris. Eu vou fazer, olha, força com o abdômen, com as pernas e com os braços. Eu vou tirar os quadris do chão e colocar os ombros para trás e os quadris para trás dessa linha das mãos e depois para frente. Então, olha, tirei, é um movimento sutil, ó. Tá vendo que eu fui mais para trás, quase caí. Aí eu vou para frente, eu não vou nem tentar ir para cima, olha, eu vou para longe. Aí vai dar vontade de flexionar. Se a gente flexionar, vai estar fazendo força com o resto do corpo, mas não vai estar alongando tantos punhos, que é o que a gente quer. Dar uma soltada nos punhos, olha. Então, deixei os cotovelos estendidos. Se eu flexionar, ficou mais fácil. Mas não quero, né? Melhor ir mais perto, estendido, do que flexionar para ir longe. Aí voltei, ó, passei. Não é só passar os quadris com os ombros em cima das mãos. Gostaria que os ombros fossem para trás das mãos. Aí volto. Ombros para trás das mãos. Lá na frente, estende os cotovelos. Quando os quadris estão lá perto dos pés, força para estender os cotovelos. Quando os quadris estão perto das mãos, força para passar os ombros para trás. É anti-intuitivo esse dos ombros para trás, tá? Porque, olha, o mais intuitivo é quadris passaram. Só que a gente quer ombros para trás. Dá uma queimadinha no tríceps, vai balançar um pouco os ombros. Vai ver, os ombros para trás agora. Aí você olha, os ombros para trás, vai sentir a diferença assim, ó. Senta perto do chão, perto das mãos, e faz isso. É isso que a gente quer fazer lá em cima. Só que aí o movimento não vai tanto. É isso. Agora tenta fazer esse movimento sem os quadris no chão. Aí percebe a diferença. É muito difícil. Excelente, né? Excelente, mas isso. Agora cessa um pouco. Vamos fazer a mesma coisa, só que agora para os lados, olha. Quer dizer, é, dois jeitos, né, que a gente vai fazer para os lados. Primeiro para os lados com os punhos. Então as mãos continuam para frente, só que eu vou, olha, peso e peso. Já cesse. A gente podia fazer de novo com o peso, só que a gente já fez duas vezes. A gente vai dar uma descansada no corpo. Então, joelhos no chão. Agora eu vou fazer de novo para os lados,
O movimento é para os lados, só que o trabalho nos punhos não é para os lados, é mesmo para frente e para trás. Aquele mesmo que a gente fez no primeiro movimento, só que olha, agora as palmas das mãos são para os lados. Aí eu vou para um lado. Tá vendo esse movimento aqui, ó, ó, eu vim para a esquerda. Tá vendo o movimento que meu punho direito está fazendo? É isso que a gente estava fazendo, colocando os ombros para trás. A diferença é que naquela hora estava todo o peso do corpo nas mãos. Isso estava tão mais difícil. Aí dei uma soltada de novo. E chega um pouquinho de movimento de punhos. Puxei os dedos dos pés para frente. Então eu não estou com os dorsos dos pés no chão. Peso das mãos, peso do corpo nos calcanhares. Dorso das mãos nas coxas. Ó, eu fiz assim, olha, como se fossem os punhos virados para vocês. Fiz com os punhos virados para os lados. Mais uma vez aquele soltar de ombros. Aproveita que a gente está mais alto. Deixa eu soltar de mãos também, de punhos. Bahu Vartanasana de novo. Agora cesse. Faça força para unir os ombros aqui na frente, como se a gente quisesse esconder o tórax com os ombros. Força, força, como se alguém puxasse seus ombros um na direção do outro. Alonga ali as escápulas. Ah, e olha um detalhe. Quando a gente quer unir, vontade de curvar, né? Só que eu vou mexer menos as escápulas. Se eu deixar mais retinho e fazer a força, eu vou sentir um alongar mais nas costas. Não é que tá errado o outro. O outro, quer ver? Vamos fazer para vocês sentirem a diferença. Ó, tô com as costas tentando ficar retas. Agora eu vou curvar. E vai mais ainda com os ombros. Aí volta para as costas eretas, ombros para trás. Solta. Tenta ficar reto. E agora curva, ó. Entrar. E mais os ombros para trás. E cesse. Boa, pessoal. Se vocês conseguirem uma pessoa que possa fazer um toque firme, mas bem gentil. O que quer dizer isso? A pessoa põe a mão, não fica com a mão frouxa em cima de ti, mas não faz nenhum movimento brusco. Ela segura nos ombros, primeiro de frente para ti, segura e vai devagar, mas com bastante firmeza, ajudando esse movimento. E aí tu tentas os ombros bem soltos, não tenta ajudar, porque a gente vê a pessoa puxando, a gente quer fazer a força, não. Só solta. Aí a pessoa vai fazendo força e tu vai falando até onde pode ir. Aí depois a pessoa vai para trás de ti, põe as mãos de novo e faz o puxar, tu faz uma consciência para não ajudar e deixa ir, não, sabe, não frouxo, mas não nunca brusco o movimento. Agora, eu vou fazer uma laçana, a gente vai fazer, só que os pés exageradamente afastados. E de novo os cotovelos lá para trás.
A aula de ontem é quase complementar dessa. A aula de ontem vai ajudar para esse. E esse vai ajudar para a aula de ontem. Foi bastante, olha, que tal tentar ir com os pés mais para trás e os quadris mais para frente. Quase se as pernas fossem ficar do lado. Agora, olha o que eu vou fazer. Imagina que a cabeça não sai do lugar. Vou subir os quadris e voltar. Vamos dar uma soltada nesse movimento? Também vamos fazer algumas vezes. Olha. Subi. Voltei. Nesse primeiro eu não estendi totalmente os joelhos. Vou ver se eu estendo agora, se faz sentido para o meu corpo. A gente está de manhãzinho, ó. Estendi e voltei. Agora os pés mais longe. Aponta agora os pés quase para os lados. Eu não coloquei os calcanhares mais para longe, mas virei mais os pés. Mais uma vez só. Agora, olha o que a gente vai fazer. A gente vai subir, passar o braço esquerdo por entre os pés e colocar a mão esquerda aqui atrás do pé. Depois a gente vai morder o braço esquerdo com a perna esquerda. Olha, subi, fui com a mão para trás, desci. Aí eu vou colocar o peso, vou treinar, ó, colocar o peso na mão. Tô com o peso todo na mão esquerda, a mão direita tá ali mais de apoio. Aí vamos subir de novo. Agora é o braço direito que vai lá para trás. Peso na mão direita. Não é no pé e na mão, mas na mão. Subi, libertei a mão. Agora eu vou fazer, lembra aquele movimento diferente das mãos? Ó, dedos para fora, os polegares virados um para o outro, palmas da mão fora do chão. Aí eu vou pôr, olha, o peso do corpo todo nas mãos. Deixa alongar as mãos assim. Agora os punhos vão ficar mais protegidos e vai dar aquela sensação estranha ali na base dos polegares, lembra? Agora tira o peso das mãos, vai com as mãos lá para trás e peso nas mãos. Pessoal, faz esse bem devagar que eu quero que tu vá sentindo a transferência, ó. Peso todo nos pés, as mãos estão no chão, mas zero peso nas mãos. Agora eu tô sentindo a pressão das mãos aumentando, peso nas mãos, peso nas mãos. Começou a sair o peso dos pés, os dedos para os lados, os polegares voltados um para o outro. E voltou para os pés, soltou. Agora, pode escolher, ou as mãos vão inteiras no chão, ou vão as mãos, só os dedos no chão, né, sem as palmas, e aí tu vai sentir se para ti faz mais sentido os dedos para frente, os polegares para trás, ou os dedos para trás, os polegares para frente. A gente vai pôr as mãos atrás dos pés, só que agora
por entre as panturrilhas e as coxas. Então, ó, de novo, vou subir, eu vou soltar meus ombros para poder permitir que eu coloque as coxas quase perto deles. Olha. E aí abaixo os quadris. E eu vou morder os dois braços ao mesmo tempo. Aí escolha qual vai ser a posição de suas mãos. E aí vamos colocar o peso do corpo nas mãos. Vai colocando, vai colocando. Quem sentir firmeza pode tirar um ou os dois pés do chão. E volta os pés no chão. Sente joelhos no chão. Sente-se nos calcanhares. Agora, pessoal, não interessou se os pés saíram ou não, tá? Interessou esse exercício. E, ó, e ninguém caiu, porque foi colocando aos pouquinhos e não se sentiu segura. Ótimo. Eu gosto assim. Quando tá com as mãos inteiras no chão, se tu quiseres colocar umas almofadas no chão, ou deixar uns 3 ou 4 do tapetinho 4 para ir tanto para trás que você possa cair. Eu não gosto de pôr na parede. Primeiro que eu acho que ia ser desconfortável cair na parede ali, empurrar de volta ia ser estranho, ou num sofá. E outra que a gente precisa pôr o tronco para trás. E aí saber a distância que tu vai ficar para poder ir para trás, mas se cair ter a parede para apoiar, sabe? É mais complexo que parece. Faz uma lateroflexão. Chandrasana. Isso, no tronco. E volta. De novo, alguém pode ajudar? Só que aí, sabe, eu acho chato a pessoa ficar pondo a mão em mim durante a prática, se ela não sabe bem o que está fazendo. Aí, se tu não tens alguém que já pratica, tu vai precisar um pouco de paciência para ensinar a pessoa esse toque. Porque, por exemplo, se a gente vai fazer isso e a pessoa te segura, ela te impede o movimento, aí tu não encaixa se ela está te segurando. Se ela não te segura, não faz, a pessoa não faz diferença. Então, o que, que eu gosto? Que a pessoa envolva meus ombros, quase sem tocar, só ela envolveu. Aí, conforme eu for pondo para trás, ela vai sentindo o meu movimento para só travar se o movimento mudar. Por exemplo, eu perdi o equilíbrio, ela já está lá com as mãos. Mas ela mesma ficar segurando, não. Ela fica com as mãos bem em volta. Fui cair, ela me segura. Agora, enquanto ela sentir que o movimento está controlado, aí não segura. Agora a gente vai fazer de novo o tirar. Depois de tirar, ou até melhor, antes, eu engajo uma força para não deixar meus quadris subirem tanto. Aí, quando eu estiver lá em cima, o que, que eu vou fazer? Eu vou começar a flexionar os cotovelos. Então, quando a gente sobe, a gente está com os cotovelos que nem pensou muito neles. Eles estão como estiverem, né? Provavelmente vão estar, assim, um pouco menos que 45 graus. Aí, o que, que eu vou fazer? Eu estou lá em cima, eu vou flexionar os cotovelos. Só que quando eu for com os cotovelos assim,
tu vai perceber que teus pés começam a atrapalhar, vai ser um pouco intuitivo colocar os pés para frente. Só que olha o que a gente quer. No Budhyasana, eu quero estender totalmente os cotovelos, os joelhos. Só que o que acontece? Bem o tendão que eu uso aqui, que me permite estender, que está solto, eu vou estar segurando com o peso do corpo nos braços. Então, é como, imagina, como se aqui tivessem duas madeiras, né? Aí eu estendo as madeiras e estendi a cordinha. Só que eu vou tentar estender as madeiras e tem um peso aqui. Aí quando eu for tentar estender, eu tenho que fazer o dobro da força, porque o peso do meu corpo está segurando, o que vai impedir de estender tudo. Aí fica mais difícil estender mesmo. Ó, tô aqui, fiz aquele encaixe. Ó, já vou fazer uma força para descer menos os quadris. Tirei. Aí, olha, vou começar a tirar os pés do caminho. Ó, se eu não fizer força, vai ficar aqui. Força, força, força. Sabe? Parece que eu só fiz assim. Só que não. Força, como se eu estivesse tentando empurrar alguma coisa com os pés. E eu traciono os quadríceps, traciono o posterior de coxas e tento ir lá para longe. Vocês viram que eu flexionei mais os cotovelos, porque eu sentei nos braços, o peso não vira mais problema. Se eu tiver com os cotovelos estendidos, nossa, tudo acontece ao mesmo tempo. Se eu tiver com os cotovelos estendidos, aí eu tenho que fazer força para segurar o tronco. Isso, verso, ficou mais para cima, adorei. Esse encaixe já começou muito bom. Boa, Má, vai encaixando. Flexiona os cotovelos, Má. Vai, verso, traciona essas coxas agora. Empurra, empurra, empurra. Boa. Má, verso, flexiona mais os cotovelos. Deixa eu pensar. Má, tu pensaste bem, porque olha que legal, tu já tá pensando, tu pensaste em já deixar mais alto. Então, ao invés de fazer aquele encaixe que tu já fazes, tu tentaste esse encaixe mais diferente, talvez até com os pés mais afastados, só que aí as tuas coxas ficaram muito em cima dos cotovelos, isso te atrapalhou. Pensa agora o contrário. Monta do jeitinho que tu montaste aquele primeiro e depois vai flexionando. Vers, é isso mesmo, o caminho é esse. Agora é ir acostumando, né? Olha, se eu tento com as palmas das mãos no chão, me dá menos altura. Eu me sinto menos seguro para começar. Olha meus braços em relação ao solo. Não fico aqui não, para não ter que fazer força. Quero vir para cá. Agora, onde eu fiz o apoio das pernas, eu já tive que fazer mais força e senti que estendeu menos os meus joelhos. Ombros mais para frente. Mas é isso. Se a gente... Ver, já sei. Vamos fazer um pouquinho de abertura pélvica, que vai soltar mais. Aí, quando eu fizer, tá mais solto. Sabe, se a gente fizesse sido a sequência de abertura pélvica antes, essa região que prende ia estar mais solta do que eu preciso. Aí eu não tenho que fazer tanta força.
Vamos aproveitar e fazer uma torção que não fizemos. E volta para frente, torção para o outro lado. E vire-se para frente, desça o tronco. Pessoal, esse aqui é um dos motivos desse asana ser tão difícil. Porque a gente, na verdade, quer fazer igualzinho se fosse o Pavishta Konasana, só que levantado da altura dos cotovelos no chão. Por isso que ele é tão difícil. Porque a gente quer fazer quase como se estivesse aqui deitado, só que flutuando ali só com as mãos no chão. Né? Pode voltar. Vamos sedentar mais uma antes de fazer a invertida. Vai lá, mais uma vez. Pensando. Se sentiu que já foi o suficiente, não precisa fazer mais. Né? Nossa, muito mais linda. Uau, isso, traciona, vai lá, traciona. Sustenta a tração. Aí. Impecável. Vamos só fazer um pouco uma variação preguiçosinha do Urdhva Mukha Svanasana para fazer uma extensão que a gente não fez. E volta. Vamos para a invertida. Só um pouquinho de invertida, pessoal. Só para dar uma quietada no corpo. E a gente fazer um Yoga Nidra mais soltinho. Agora já comece a soltar, sim. E deite-se completamente. Entregue-se. Permaneça com sua lucidez.
para desfrutar ao máximo de cada instante da Yoga Nidra. Solte o seu respirar. Abandone os pés e tornozelos. Descanse as panturrilhas e os joelhos. Descontrai todas as partes das coxas e descanse seus quadris. Encha os pulmões. Entregue-se completamente. Descanse as laterais do tronco, o abdômen e o tórax. Coloque mais soltar nos ombros, braços e mãos. Abandone o pescoço e a nuca. Solte os maxilares, a língua e os lábios. Descanse o nariz e as orelhas. Solte todo o couro cabeludo. Expanda sua respiração. Entregue-se. Procure mais partes de seu corpo para descontrair e vivencie esse soltar pleno, prazeroso, profundo. Agora você vai se mentalizar nessa posição.
Vá deixando o seu corpo no asana, na variação mais linda e mais perfeita que puder. Mentalize os detalhes. Sinta seu corpo encaixado. Sinta sua respiração profunda e consciente. Você faz o asana. Você percebe que músculos são utilizados, que partes do corpo você descansa, que partes você ativa. Pode fazer essa mentalização sempre antes de tentar fisicamente o asana. Então prepare-se para retornar. Comece a espreguiçar braços, tendões. Faça os movimentos que o seu corpo pedir. Tracione a lomba, desperte o corpo e sente-se. Coloque as mãos na Anjali Mudra. Om Bhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimami Dhiyo Yona Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Isso aí, pessoal. Beijinhos. Bom fim de semana.